Vamos para a mensagem de hoje. Bom, então vamos lá. Então hoje, deixa eu pegar aqui para me ver o horário. Então hoje, dia 26 de setembro, hoje nós vamos encerrar então a nossa série de pregações, que nós começamos lá no início de agosto, sobre reverência. E eu espero que esse tema possa ter sido bem significativo para você, que todos nós aqui, por meio das pregações que os irmãos compartilharam, que cada um de nós possa ter aprendido um pouco mais sobre o que é a reverência e que, como o Tiago fala, né, nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, esperamos todos que tiveram a oportunidade de vir aqui na frente para compartilhar desse tema, nós esperamos que esses temas tenham sido bem significativos para você, para que juntos, todos nós, né, de forma individual, a gente aprenda um pouco mais sobre o que é a reverência e o quanto isso é importante para a igreja do Senhor. Amém? E lembrando que você, irmão, pode assistir todas as pregações, ok? Todas estão sendo gravadas, todas, desde o começo do ano aí, quando a gente decidiu fazer por temas, estão sendo gravadas, é só você entrar lá no canal da igreja, está tudo bonitinho lá para você poder reassistir, estudar sobre os temas que nós compartilhamos e que você continue então o seu crescimento e o seu amadurecimento espiritual. E o último tema aí, já está na sua tela, que eu quero trabalhar hoje, o tema é qual é a ligação entre reverência e disciplina. Foi um desafio para falar um pouco sobre uma relação entre um e entre a outra. Eu espero que essa mensagem possa ser significativa para você, assim como foi para mim ler, pesquisar, procurar textos que falam um pouco sobre esses dois temas, ok? Porque quando eu peguei esse tema, eu pensei, a primeira resposta que veio para mim foi não. Falei, não é possível, não parece que tem relação uma com a outra. Mas quando eu fui estudando sobre o significado de uma, o significado da outra, a conclusão que eu cheguei é que as duas precisam estar juntas. Uma não existe sem a outra. Né? Não existe reverência sem disciplina e não existe disciplina sem ter reverência. E isso tem tudo a ver com tudo que nós estamos trabalhando aí nos últimos meses. Tá? E, só para relembrar, eu acho que esse significado, quase todos os pregadores trouxeram, né? É o mesmo significado, é só você jogar no Google lá que você acha o significado disso. Eu gostei desse significado e a maioria dos pregadores trouxe esse significado, então eu quero compartilhar o mesmo significado, né, sobre o que é reverência. A gente já temos falado aí nos últimos meses sobre o que é reverência, mas só para você relembrar, né, sobre o que é reverência, e está aí na sua tela. Né? Então, são coisas que foram faladas e repetidas várias vezes. Então, o que é reverência? Reverência é a ação de demonstrar o respeito e humildade em relação a algo ou alguém que é considerado sagrado ou importante. Fazer uma reverência a Deus, de acordo com algumas doutrinas religiosas, como dito anteriormente, significa pôr-se numa posição de obediência, submissão e compromisso. Então, a gente repetiu o que significa reverência aí várias vezes. E para falar sobre reverência e disciplina, eu também quero compartilhar sobre o que significa disciplina. Então, quais são os significados da palavra disciplina, e a partir do significado de disciplina a gente consegue ver se uma tem relação com a outra. Tá? Então, o que significa disciplina? Então, um significado que eu achei interessante, que eu compartilho com os irmãos, é o seguinte: é o conjunto de regulamentos destinados a manter a boa ordem em qualquer assembleia ou corporação. A boa ordem resultante da observância desses regulamentos. Então, uma tradução que eu achei também significa submissão ou respeito
a um regulamento ou a alguém. Então essa é a tradução de disciplina. E quando eu peguei o significado de reverência e disciplina, bate algumas coisas, algumas palavras são parecidas, né? Então, como nós vimos, reverência e disciplina são palavras parecidas, né? Eles têm uma ligação, e a ligação entre elas, não sei se você pegou as palavras parecidas aí, tem uma ligação de respeito, submissão e obediência. Então, são palavras, cada um no seu propósito, mas elas estão juntas. Elas significam, entre as linhas assim, significam coisas parecidas. E uma coisa que cada um, né, como eu falei, cada um tem o seu propósito, só que uma coisa que nós vamos ver no decorrer dessa mensagem é que um não existe sem o outro. Reverência sem disciplina é como o cristão sem o amor. O cristão sem o amor, para mim, não existe, não é? E a reverência sem a disciplina, para mim também não faz sentido. No meu ver, um completa o outro. Então, se você quer ser reverente nas coisas de Deus, você precisa disciplinar o seu coração para ser reverente nas coisas de Deus, não é? E se você quer ser disciplinado nas coisas de Deus, tenha uma atitude de reverência pelas coisas de Deus. E é o que eu vou começar a falar um pouco durante a mensagem de hoje. Ok? E na nossa caminhada com Cristo, como eu estou falando já, nós vamos perceber que a reverência se dá ao fato de ter disciplina. Pois, quando eu não sou reverente a Deus, logicamente eu não vou ser disciplinado nas coisas de Deus. E eu entendo que isso é um processo contínuo que tem que existir nas nossas vidas. Como eu falei, quando eu não mostro interesse pelas coisas de Deus, outras coisas vão tomar o primeiro lugar na minha vida. Não é verdade? Então, um texto que você já conhece. Então, a pergunta para nós pensarmos: qual a forma de ser reverente e disciplinado? E a resposta que eu cheguei à conclusão é: coloque as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida. Você quer ser mais reverente e disciplinado no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com a igreja? Coloque o reino em primeiro lugar. Então, um texto que nós já conhecemos, Mateus 6, versículo 33. Você quer ser reverente? Você quer ser disciplinado? Então, lembre-se das palavras de Cristo. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Se você for ler dentro do contexto, não é? Todas aquelas coisas que Jesus falou vão ser acrescentadas. Porque hoje, né, como naquele momento em que Jesus disse essas palavras, faz parte do ser humano se preocupar com muitas coisas. Com um bom trabalho, com uma boa esposa, se eu tenho um bom marido, uma boa família, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, e assim por diante. Mas Jesus fala, coloque o reino em primeiro lugar. E tudo que você precisa, que ele coloca no texto, vai ser acrescentado para você. Ele diz ainda, dentro do contexto, né? Basta o seu dia, né, o seu próprio mal. Um dia de cada vez. Mas qual que é o nosso papel aqui como cristãos? Colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. E você quer forma melhor de ser reverente e disciplinado nas coisas de Deus? Reino de Deus em primeiro lugar. Somos pessoas diferentes. Às vezes dizer isso para alguns é mais fácil e para outros é mais difícil.
mas o conselho ele é para todos. Colocar o reino em primeiro lugar. Então a pergunta que todos nós devemos fazer é: como eu sei se eu estou sendo reverente a Deus? Como eu sei se eu estou disciplinando o meu coração nas coisas de Deus? É só fazer essa pergunta. Eu tenho colocado o reino de Deus em primeiro lugar? E se você souber responder essa pergunta, você vai saber se você está sendo reverente ou não. Se você está disciplinando o seu coração ou não nas coisas de Deus. Isso é um processo, como eu falei no começo, é um processo contínuo. Todos os dias eu preciso pensar nisso, se eu realmente estou colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Então, pense nisso. Qual a forma de ser reverente e disciplinado? Ok? E eu fiquei pensando em alguns exemplos na Bíblia. A gente tem tantos exemplos de pessoas que foram reverentes e disciplinados na obra do Senhor. Nós temos muitos. Mas também nós temos vários exemplos de pessoas que não foram reverentes, não disciplinaram o seu coração a obedecer a Deus. E o primeiro exemplo que passou na minha cabeça, eu não vou citar o texto porque é muito longo, se você quiser ler depois, 1 Samuel, capítulo 15, o primeiro exemplo de alguém, para mim, que deveria dar o exemplo, deveria ser reverente por ter uma posição de liderança. E ele não foi reverente. Ele não disciplinou seu coração a obedecer a Deus. O primeiro exemplo, que eu pensei, quando eu pensei nessa questão de ser reverente e disciplinado, eu pensei no rei Saul. Ele teve uma oportunidade. Qual foi a oportunidade que ele recebeu? Ele foi escolhido pelo próprio Deus para ser o primeiro rei de Israel. E na primeira chance que ele tinha de fazer o que é certo e justo, de ser reverente com as coisas de Deus, de ter disciplinado o seu coração, ele foi e fez o que ele queria. Ele não se importou com as coisas de Deus. Ele não colocou as coisas de Deus em primeiro lugar na vida dele. E qual foi o resultado disso? Ele perdeu aquilo que ele recebeu de Deus. Então, muitas vezes, nessa busca na nossa vida de coisas, lembre-se que a gente pode perder muitas coisas por não ter reverência a Deus, por não disciplinar o nosso coração nas coisas de Deus, em não colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Você tem passado por situações de perder muitas coisas? Então lembre-se, onde está o nosso coração? Vamos aprender a colocar o nosso coração, disciplinar o nosso coração, a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Não digo que vai ser as mil maravilhas, não é? Porque não vai ser. Mas pode ter certeza que quando a gente coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, muita coisa na nossa vida vai ser diferente. Muitas coisas vão ser diferentes. Ter uma atitude de reverência, trabalhar o nosso coração a ter disciplina. Ok? Então esse é o nosso papel. Só que a gente passou os 2 últimos meses falando muito sobre ter um papel, uma atitude de reverência. Só que a gente também tem que se lembrar que a gente também pode ensinar aqueles que são mais novos a discipliná-los a ter respeito e reverência pelas coisas de Deus. Então, a gente está falando aqui no contexto das pessoas mais adultas, das pessoas que já são cristãs, mas aí eu lanço a pergunta também, porque a gente tem que trabalhar, isso é um processo contínuo na nossa vida. Só que a gente também tem que ensinar as crianças também a terem disciplina, a serem reverentes nas coisas de Deus. Então a pergunta que eu faço agora é: como nós podemos mostrar a uma criança ser reverente? Porque a criança está olhando para nós, que somos mais velhos. E se você como pai, mãe, ou quem não é também, a criança está olhando para você. Se ela olha para a pessoa que é a referência dela e vê que ela não é reverente nem disciplinada, como ela vai ser reverente nas coisas de Deus? Ela não vai ser.
ela não vai ter respeito. Ela não vai dar importância para a igreja, não é? Então, o primeiro texto que eu tenho para compartilhar nesse tema, né, que nós devemos aprender a disciplinar as crianças nesse processo, é o texto de Provérbios 23, texto bastante conhecido, versículo 13 e 14. Hoje nós vamos ler bastante Provérbios. Provérbios é um livro bom para falar de disciplina e reverência. Diz assim: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Então, a gente sabe que hoje, infelizmente, muitos pais evitam disciplinar os seus filhos desta forma. Mas lembre-se que é uma orientação bíblica. Você não vai matar o seu filho, porque através da disciplina você vai ensinar o seu filho a ter respeito a você, respeitar você como pai, como mãe, e vai ensiná-lo também a ter reverência a Deus. Mas lembre-se, você não pode fazer isso se você não for reverente, se você não der o exemplo. Então, seja exemplo de reverência para as crianças que estão à sua volta. Se você não mostra reverência e nem disciplina, elas vão olhar para você e vão querer agir da mesma forma. Então lembre-se, disciplina, e quando você disciplina o seu coração as coisas de Deus, a tendência é que você seja reverente, tenha respeito pelas coisas de Deus. Ok? A próxima pergunta que eu compartilho com vocês é a seguinte: você quer aprender a ser mais reverente a Deus? Você tem esse desejo no seu coração? Você quer aprender? Você tem dificuldade de ser reverente a Deus? Então isso é um processo. Primeiro tem que ter o querer. Eu quero. Eu estou me colocando à disposição para ser reverente. Eu vou me disciplinar. Eu vou disciplinar o meu coração para ser mais reverente, para ter mais respeito pelas coisas de Deus. Então, a resposta para nós é a seguinte: tenha uma vida disciplinada. Temos que disciplinar a nossa vida. Se a gente acaba disciplinando a nossa vida com as coisas erradas, então vamos aprender a disciplinar a nossa vida com as coisas certas, que são as coisas de Deus. Não é verdade? Então, o primeiro texto, né, Provérbios também. Então, o livro de Provérbios é um livro muito bom. Você quer ser mais reverente a Deus? Leia Provérbios. E eu vou dar um conselho: leia todo dia, pelo menos um capítulo. Então, olha que interessante. 30 provérbios. Leia o Provérbios do dia. Não é? Então, você vai aprender a ser mais reverente. Hoje é dia 26, comece hoje lendo o Provérbios 26. Amanhã 27, 28, depois começar o mês, comece tudo de novo. Provérbios dia 1, Provérbios 1, Provérbios 2, dia 2. Faça isso, você vai ver o quão reverente você vai se tornar. Além de se tornar mais sábio, né? Porque é um livro de sabedoria. Além de se tornar mais sábio, você vai aprender a disciplinar o seu coração nas coisas de Deus. Olha o que Provérbios capítulo 1, 1 ao 4 diz. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E olha o que ele diz: eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Então esse livro vai te ajudar a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. E ele diz, a viver com disciplina e sensatez. Quer ter uma vida disciplinada? Quer ser sensato? Leia Provérbios. E ele diz, fazendo o que é justo, direito e correto, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Então, você quer aprender a ser mais reverente? Busque a palavra de Deus. É o primeiro passo para te ajudar a ser mais... Discipline o seu coração na palavra de Deus. E você será mais reverente. Aprenderá a ter mais respeito com a palavra de Deus. Ele diz que vão ajudar a dar prudência aos inexperientes. Você não tem tanta experiência em ser reverente, em ter disciplina? Opa, a Bíblia, a palavra de Deus é o caminho certo
para ajudar os inexperientes. E também para dar conhecimento e bom senso aos jovens. Boa ferramenta para ajudar todos nós aqui a disciplinarmos o nosso coração, não é? Outro texto que eu pensei também está em Provérbios, capítulo 23, versículo 12. Diz assim: dedique a disciplina ao seu coração e os ouvidos às palavras que dão conhecimento. Quais são as palavras que dão conhecimento? Está aí na sua mão. É só você disciplinar o seu coração para ler essas palavras que dão conhecimento. Então, olha a orientação de Salomão. Dedique a disciplina o seu coração. É uma dedicação. Não é um dia para o outro que isso vai acontecer. É um processo contínuo de esforço. É o querer, eu quero ser mais reverente. Eu quero disciplinar o meu coração nas coisas de Deus. Então lembre-se que reverência e disciplina estão juntas. Andam de mãos dadas. Estão juntas, estão ligadas, uma com a outra. E a pergunta para nós é a seguinte, que é a pergunta inicial: qual é a ligação então entre reverência e disciplina? Já estamos falando sobre isso, não é? Então a ligação que nós temos que entender que uma entre a outra é que um não existe sem o outro. Não queira ser reverente sem ser disciplinado, e não queira ser disciplinado sem mostrar reverência. Então, como nós podemos ser reverentes? Me disciplinando o nosso coração. É o que eu estou falando desde o começo. E um exemplo que eu gosto de citar, de disciplina, desse processo de começar a nos disciplinar, é um exemplo que Paulo dá na sua carta aos Coríntios. Então, se você quiser ver aí, Coríntios 9, versículo 23 a 25. Paulo vai dar o exemplo do atleta. Um atleta é disciplinado na modalidade em que ele vai competir, não é? Diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem um prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então, um atleta, ele precisa ser disciplinado no seu treinamento para alcançar a glória. Nós, como cristãos, devemos ser disciplinados para ter reverência nas coisas de Deus. E qual vai ser o resultado disso? Nós sabemos qual vai ser o resultado disso. Paulo fala no final do versículo: nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Vamos disciplinar o nosso coração a ser reverente, porque a recompensa é eterna. A recompensa que nós recebemos quando somos disciplinados, quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós vamos ganhar uma coroa que é eterna, vamos ganhar a eternidade. Esse é o maior recompensa para nós. Não é uma reverência de, eu sou obrigado a ser reverente. Nós temos que ter um sentimento de prazer, de satisfação em disciplinar o nosso coração para ser reverente. Porque Deus promete recompensas para aqueles que se mantêm disciplinados, para aqueles que permanecem firmes até o fim. Porque quando nós fazemos tudo isso, nós vamos ter mais respeito à igreja, nós vamos dar mais valor para a igreja e para o reino de Deus. Então esse é o nosso desafio, sobre tudo que nós falamos nos últimos 2 meses. Reverência é a ação de mostrar respeito pelas coisas de Deus. E disciplina é o processo de me desenvolver. É uma disciplina contínua
no meu coração, começa no meu coração, para ter um comportamento de reverência. Então, cresça na reverência e ajude a manter a disciplina na igreja. Esse é o nosso desafio. Cresça na reverência e ajude a manter a disciplina da igreja. Então, dentro desse ponto de reverência e disciplina, eu quero compartilhar alguns pontos que têm me ajudado a ter uma vida com mais disciplina, né, e uma atitude mais reverente. Então, alguns pontos que eu pensei quando eu estava escrevendo essa pregação, que têm me ajudado. Como eu falei, é um processo. Às vezes eu não vou conseguir fazer uma, mas é um processo que eu quero me desafiar a fazer isso, para ter um comportamento mais reverente. Então, eu quero disciplinar o meu coração fazendo essas coisas. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero me desafiar a chegar mais cedo no prédio. É um desafio. Então, eu preciso disciplinar o meu coração nas coisas de Deus. Então, eu quero me desafiar a chegar mais cedo no prédio. 2, não me esquecer de cumprimentar todos os irmãos. Um desafio. Quero desafiar o meu coração a ser mais reverente. Então, eu quero ter respeito pelos meus irmãos. Quero cumprimentar a todos. Todo mundo. Seja, se não der tempo antes, depois. Mas eu não quero ir embora sem cumprimentar todos os meus irmãos. 3, estar sempre disposto e perseverante a servir no culto e nas programações da igreja. E estar sempre disposto e perseverante nas orações. Então, quero disciplinar meu coração nas coisas de Deus. Quero disciplinar meu coração nas orações. A gente falou sobre oração na EBD. Quero orar mais. Então, preciso disciplinar meu coração nas orações. 4, eu quero evitar conversar durante o culto. Uma atitude de reverência. Quero respeitar quem está lá na frente. Então, é um processo. Estou falando de mim. Então, são coisas que eu tenho visto em mim, que eu quero melhorar, quero disciplinar o meu coração. Então, evitar conversar durante o culto. 5, evitar mexer no celular para não me tirar o foco. Então, estou disciplinando o meu coração, porque aqui é um momento sério. Não é um momento que eu tenho que mostrar reverência para as pessoas que se preparam para estar aqui. Então, quero mostrar reverência. 6, não ler nada que tire a minha atenção, nem mesmo a Bíblia em textos diferentes, que não seja ao da mensagem, enquanto os pregadores estiverem falando. Então, eu pensei nisso, porque várias vezes eu já fiz isso. Então, quando o pregador está lá em 1 Timóteo, eu estou lá em 2 Pedro. Estou mexendo em outra coisa. Então, foque no que o pregador, da pessoa que está aqui na frente. Concentre-se naquilo que ele está falando. Isso mostra para mim uma atitude de mais reverência, mas estou disciplinando o meu coração a ter mais reverência por esses momentos. Ué, saiu? Eu tinha mais alguns pontos, mas eu vou falar aqui. 7. O 6 eu já falei, né? Isso. 7. Evitar sair antes de terminar. Então, e pedir aos familiares e amigos para não me chamar durante o culto. Então, a gente já ouviu várias vezes o celular tocando no meio do culto, né? Então, uma recomendação, converse com seus amigos, seus familiares. Nesse horário eu estou no culto. Então, não vou. Mas se for uma coisa importante, né, a gente, não é uma proibição, né? É uma questão de respeito, de disciplina. 8. Ajudar as crianças e adolescentes a entenderem a seriedade do que está sendo feito aqui no culto. Não é? Ensinando-as a prestar a devida atenção, assentadas junto aos pais. Então, enquanto as crianças não saem para as aulinhas, né, vamos ensinar isso para todos. Ensiná-las sobre a importância desse momento, o respeito que esse momento tem para com Deus. 9. Ser receptivo com as visitas. Cumprimentar as visitas, se assentar junto, compartilhar a Bíblia ou o inário. Então, estou mostrando reverência, respeitando aqueles que estão nos visitando. Então, um papel importante para disciplinar o nosso coração. Então, geralmente, quando aparecia uma visita, eu ficava mais longe possível. Então, por que eu fazia isso? Não sei. Então, eu preciso disciplinar o meu coração a fazer o melhor para Deus. E 10. Aprendendo a ser reverente e disciplinado, participando das atividades da igreja, seja nas EBDs ao domingo, que são feitos principalmente para Deus, mas também é feito para você.
Então, se uma coisa que é feita para você e você não está aqui, não faz sentido. Não é? Então, as coisas na igreja, a gente sabe que a gente faz para Deus, mas a gente faz para os nossos irmãos também. Então, lembre-se dos irmãos que se preparam, que se dedicam, que estudam, que se esforçam para fazer o melhor para a igreja. Então, discipline o seu coração a participar desses momentos de estudo, porque a sua participação, ela é importante. Né? A gente fala bastante isso, ok? E também nas atividades durante a semana, né? Nos grupos casa, nos ensaios de louvor, é importante a sua participação, a sua comunhão. Então, a gente precisa disciplinar o nosso coração e aprender. Isso vai mostrar que você e eu, né, todos nós, levamos a sério as programações da igreja. Isso vai mostrar, a gente precisa, então, é um processo, disciplinar o nosso coração para ter uma atitude de reverência e respeito pelas coisas que são feitas para Deus e para a igreja. Então, reverência e disciplina estão realmente ligadas uma com a outra. É um processo. Então, reflita sobre isso, pense sobre isso. Estou tendo uma atitude de reverência, eu tenho disciplinado o meu coração para as coisas de Deus. Então, isso mostra que o cristão tem uma atitude disciplinada, tendo reverência, que é o respeito pelas coisas de Deus. Então, nós finalizamos essa série de pregações entendendo um pouco mais sobre reverência. Ser reverente, para mim, é a ação de respeitar as coisas de Deus. E ser disciplinado é ter uma organização que visa o respeito pelas coisas de Deus. Então, uma completa a outra. Então, o nosso incentivo é: busque com reverência as coisas de Deus. Leve a sério a igreja e o reino, porque eu sei que você sabe disso. Isso aqui que nós estamos fazendo, nós não estamos brincando de igreja. Nós estamos falando de uma coisa séria, uma coisa que vai nos dar a eternidade. Então, nós estamos lidando com vidas, e vidas são importantes. Não é verdade? Então, vamos todos os dias disciplinar o nosso coração, para que juntos possamos valorizar as coisas de Deus. E somente quando isso acontecer, é que realmente vamos dar o real valor para a igreja que Cristo comprou com o seu próprio sangue. Então, quer ser reverente? Discipline o seu coração. Oremos.